Estamos aí na segunda parte do Rio Info 2020, falando sobre a Rio Info Maricá, um marco legal de inovação, ciência e tecnologia, em particular falando para as cidades, a aplicação desse marco de inovação de ciência e tecnologia para as cidades e a questão da formação dos gestores. Nessa segunda parte vamos falar um pouco mais sobre a questão dos gestores. Estamos aqui com o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancer, atual diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá e também secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Também estamos com o Adalberto Maciel, que é formado em Direito pela Federal de Pernambuco e é da Advocacia Geral da União, com mestrado também na Universidade Católica de Brasília e mestrado também em Propriedade Intelectual e Inovação pela Universidade de Colômbia de Nova York, Estados Unidos. E também com Cláudio Gimenez, que é graduado em licenciatura em Matemática, é mestre em Gestão Estratégica de Negócios pela Federal Rural Fluminense, é diretor de inovação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, e Hudson Mendonça, que é bacharel em Ciências Econômicas, doutor pelo IAG-PUC, em Administração de Empresas, Estratégias e Inovação, coordenador do Laboratório Labirintos, da COP, o UFRJ, e servidor concursado da FINEP. Estamos aí com só fera hoje para discutir sobre ciência, tecnologia e inovação para as cidades, e eu vou voltar, como eu te havia prometido, para o Adalberto Maciel, para falar sobre essa questão da cultura inovadora, que a gente eu digo muito que a gente não tem cultura de inovação no Brasil, a gente está caminhando para isso, mas a gente tem que também ter uma cultura de inovação nos órgãos de controle. Não adianta na ponta, na cidade, como estava o Gimenez comentando ainda há pouco, fazer encomenda tecnológica em Maricá, lá no ICETIM, e o Instituto, uma agência de controle, o TCU, o que quer que seja, não entender exatamente isso que está acontecendo. Tem que ter um processo cultural. Como é que você vê isso, essa questão da cultura na administração pública, nos órgãos de controle, Adalberto? Obrigado, Márcio. Mais uma vez, um prazer estar aqui, retomando aqui na nossa conversa na Info. Um prazer estar aqui, cumprimentar a todos. Eu acho que essa pergunta é fundamental, porque a gente sabe que o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, ele veio com um propósito, começou com a emenda constitucional e depois toda uma alteração legislativa até chegar num nível de decreto, de regulamentação. Qual é o propósito? Justamente desburocratizar, simplificação, e inclusive trazendo inúmeras hipóteses de dispensa de licitação, a dispensa específica relacionada à encomenda tecnológica, e a gente tem a ampliação do uso do regime diferenciado de contratação, entre outras diversas hipóteses de contratação mais simplificada. Entretanto, a gente sabe que esses instrumentos são extremamente complexos e requer uma formação, treinamento, especialização e experiência para os gestores que vão aplicar essa nova legislação. E tem que ter bastante, vamos dizer assim, ciência do que está lidando com uma coisa, sobretudo, relacionada com a incerteza. E aí vai para outra ponta, que é justamente os órgãos de controle. Os órgãos de controle estão acostumados, eles estão totalmente estruturados e muito bem estruturados. Eu menciono o TCU, mas o Tribunal de Contas Estaduais também, uma estrutura muito forte para fazer um controle de procedimento, de conformidade, em que cada pequeno passo precisa ter uma lista de checklist infindável, em que a documentação, toda a burocracia que exige para fazer contratações. Isso é uma reminiscência da nossa cultura que foi introduzida, sobretudo, eu diria, pela nossa 866, a famosa 866 de 93, que perpassa toda a contratação pública brasileira. Então, o que a gente percebe? A gente percebe em que, ao mesmo tempo que o novo marco de regulação traz inúmeras opções de contratação extremamente sofisticadas, complexas, e que muitas vezes, quando a gente está falando de inovação, a gente tem que estar consciente que não vai dar certo, que alguma coisa vai dar errado, e às vezes alguma coisa deu errado, mas teve uma coisa que deu certo, que foi o conhecimento, foi uma coisa uma inovação que se concebeu que era
que teria uma utilidade e acabou tendo outra de alguma forma, e atrasos acontecem, é inevitável no processo inovador. Pensar em cronologia perfeita, a prestação de contas com base em cada etapa de forma extremamente prevista, como no plano, é muito complicado. Então, isso requer muito mudança cultural dos órgãos de controle. E eu queria chamar a atenção aqui, que, felizmente, na minha opinião, o TCU está consciente disso, instalou um laboratório de colaboração que eles estão estudando com afinco essa questão da inovação. E, inclusive, juntamente com a Agência Espacial Brasileira, eles estão estudando uma iniciativa de uma encomenda tecnológica que cada passo dessa encomenda tecnológica eles estão conjuntamente com a Agência Espacial avaliando e produzindo uma cartilha e manuais de orientação para os gestores, para os gestores, como me coloco nessa situação, quem está na área jurídica, da parte legal, da parte do instrumento jurídico, da população, dos fornecedores também, que os fornecedores, a gente não pode esquecer que os fornecedores também têm o risco também de serem, de alguma forma, perderem algum prazo, de alguma questão de inconformidade, também vão responder. Então, eu trago isso com uma boa nova, essa perspectiva do TCU, que está andando junto, para e passo, com a Agência Espacial Brasileira e desenvolvendo essa experiência, esse conhecimento em compra de inovação, uma encomenda tecnológica extremamente complexa e muito interessante. E eu acho que, vendo esse exemplo do TCU, é muito importante que todos os tribunais de contas estaduais e municipais, dependendo do estado que tem tribunal de contas municipal, eles utilizarem isso como exemplo de ter a consciência da mudança de paradigma que exige quando faz o controle de compras públicas de inovação, encomendas tecnológicas. Eu acho que é isso. Celso, eu estive lendo recentemente um relatório do TCU, viu, Adalberto? Falando, fez uma pesquisa dentro do âmbito federal, em vários órgãos, e uma das perguntas era se o gestor era inovador, se ele se achava inovador, se ele gostaria de arriscar em compras, não sei o quê. E assim, eu lembro que boa parte das respostas era que o gestor não era inovador. Então, nós temos uma lei de inovação, né? Temos um órgão de controle que estão sendo preparados para isso, mas o gestor não se arrisca, ainda tem muito medo de fazer a inovação. E aí eu queria escutar do Celso, lá da experiência de Maricá, com essa questão da formação dos gestores para comprar inovação. Eu tenho certeza que eu vou ter muitos problemas no futuro. Os órgãos de controle, eles não têm dúvida que eles estão ao lado de Deus. Entendeu? Eles têm certeza. Eles só não sabem se estão à direita ou à esquerda. Porque é um nível de detalhamento, de exigência, que é uma coisa assim, chega a ser irritante. Porque aposta na má fé do gestor, entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu sei que está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei em que tipifica diferente, cria uma série de tipificações para o gestor público, quando tem dolo, quando não tem dolo, né? Ele endurece quando tem dolo, comprovado dolo, quando não tem, afrouxa um pouquinho as regras de controle. A gente sabe que o TCU, por exemplo, existe já precedente da STF, que se não houve dolo, né? Se não houve má fé, em 5 anos prescreve, depois do ocorrido fato. Mas a história que conta não é esse. O TCU continua acionando gestores 10, 15 anos depois do fato ocorrido. Isso é muito ruim, né? É bom saber, Adalberto, que tenha essa coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Em 2018, 2017,
ou 2018, a memória também tem horas que é. Não, 2017. Eu estive no TCU, levando alguns gestores, o pessoal da Confies, das Fundações de Apoio e outras instituições na área de pesquisa, para conversar com consultores do TCU, para começar a trabalhar numa série de conformidades, de coisas de conformidade com recursos que vão para a pesquisa. Também eu abri uma conversa à época entre também a Confies e o Conselho Nacional de Contabilidade, para que o próprio Conselho Nacional de Contabilidade criasse também uma normativa interna para os contadores, para compreender um pouquinho esse processo. Até onde eu sei, a coisa não evoluiu muito, né? Mas eu acho que tem que fazer esse esforço aí. Da nossa parte lá, o que a gente fez? Nós contratamos, então, experts, né, que estão aqui conosco, né, para dar aula e fizemos assim, abrimos inscrição para servidores públicos lá de Maricá, que trabalham de compras, pessoal trabalhando na área de controle, gestores em geral, 50 vagas, nossa surpresa, tivemos mais de 80 inscritos, né? Vamos fazer duas turmas, que é para tentar disseminar a ideia da inovação, da encomenda tecnológica, da aplicação da lei, né? Sabendo que isso vai ser um processo, né? É lento, é demorado, você tem que mudar a cultura, né? O Adalberto mesmo falou, né? Os órgãos de controle eles têm toda uma lógica de funcionamento em cima da 8666 e outras leis que hoje regem, grosso modo, as compras públicas, né? E essa é uma lei que traz novos paradigmas, né? E as pessoas têm dificuldade, né, Hudson, de romper com esses paradigmas às quais já estão acostumados, aquelas práticas, né? A gente tem um novo normal aí da pandemia, tem que ter um novo normal também nas compras públicas, né? Ver se funciona. Mas eu aposto que isso vale a pena a gente insistir na ideia, né? Uhum. Porque a gente tem que criar uma referência no Brasil forte de prática disso. Não estou dizendo que não aconteça. Eu sei que a encomenda da vacina feita pela Fiocruz tem um pouco de apoio também, de suporte na lei de inovação. Eu não sei até que ponto que ela foi, mas eu sei que ela tem um pouquinho de encomenda tecnológica também. Vamos dizer assim, talvez a maior compra pública no Brasil, aplicando a lei, né? Talvez o Adalberto consiga até nos falar mais sobre isso, né? Mas eu sei que ela aplica um pouquinho dessa lei, para ver se a gente né, cria a cultura, muda o hábito das pessoas e aplica a lei, já que a lei está aí, está regulamentada e ela é benéfica. Eu falei dos valores que os municípios compram, né? Mas aí vão pegar estados e a União, uma fortuna. Só o SUS, assim, o SUS tem um potencial de compra, de financiar a indústria de remédio, de sistemas de gestão. É tanta coisa que o SUS pode financiar, que é uma coisa louca. Essa ideia, Alberto, da agência espacial, né, brasileira, da agência, de comprar e fazer encomenda através da agência também, consolidar o ecossistema de produção de satélites brasileiros, que é uma coisa possível, né? É real, o Brasil tem massa crítica para isso, já avançou bastante. Então, isso é muito bom e a gente tem que apostar que isso vai para frente. E nunca esquecendo que a prática dos americanos é essa. Os americanos, a indústria farmacêutica deles foi toda baseada em encomendas públicas, né? Para doenças raras, que eles chamavam de raras. A gente deu um salto na indústria farmacêutica americana. E a União Europeia, depois da crise de 2008, uma das recomendações que eles faziam, investiram muito dinheiro, claro, para sair da crise, mas uma das recomendações era uma recomendação fortemente de compras públicas, né, para financiar a inovação. Então, acho que isso a gente precisa fazer de fato, né, e treinar as pessoas para que elas aprendam a fazer isso. Hudson, você tem assim está dentro de um processo de inovação até no estado do Rio de Janeiro, que a gente vai falar isso em outro momento, né, em conjunto lá na área de energia com o MIT e tudo mais. Mas qual o desafio de ensinar ou de criar uma cultura numa cidade, uma cultura de inovação? Como é que você vê esse processo? Eu acho que, obrigado pela pergunta, Márcio, obrigado aí pela audiência do Info 2020. Eu acho que tudo começa pela cultura. Eu acho que foi bem pontuado aqui, né, pelo Roberto, pelo Celso, por você.
tudo começa com essa questão da vontade de mudar, né? A gente vê isso vale, a gente está falando de municípios, mas isso vale para empresas, para a União. Geralmente o pessoal da área de inovação é um bicho meio diferente, né? Até em grande empresa, você vai na diretoria de inovação da empresa, o cara é super aberto, quer fazer, quando ele tem que convencer o compliance, o jurídico, o financeiro, é mais complicado, né? Eu acho que o processo, né, que está sendo feito, né, lá em Maricá, eu acho que é uma construção do futuro, é que esse conhecimento ele não pode ficar restrito ao pessoal da inovação, à patota da inovação, né? Eu acho que isso tem que transbordar. A gente falou aqui do TCU, é muito interessante ver que o TCU tem um laboratório, né, o Colab-I, o Adalberto já mencionou, recomendo bastante entrarem lá. É o pessoal da inovação do TCU, né? Então é a galera do TCU que vai traduzir a nossa linguagem para a linguagem das outras pessoas de dentro do TCU para criar os padrões e a gente difundir isso. E o conhecimento ele liberta, né? Eu acho que isso vale para todo mundo aqui. Todo mundo tem um pezinho um pouco na academia, mesmo tem um pé em outros lugares, né? O conhecimento liberta, né? Quando você não tem conhecimento sobre uma coisa, você se sente seguro e você tenta sempre repetir o protocolo anterior, que é exatamente o oposto do que se espera na inovação, que é não fazer exatamente o que era feito antes, é fazer uma questão melhor, né? Então, acho que assim, acho que o desafio, né, sintetizando a questão aqui da fala para a parte de inovação é esse. Primeiro, eu acho que tem que ter uma visão que vai além do pessoal de inovação, né? Eu acho que assim, o ICETIM teve essa clareza ao chamar participantes, né, para o treinamento de outras secretarias, de outros órgãos de controle de dentro da cidade. Por quê? Porque isso tem que ter uma visão holística, né, sobre todo esse processo daí. E a outra coisa é vontade, né, vontade e patrocínio, né? Eu acho que para que o conhecimento, né, que seja libertador, encontre respaldo para cima, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas são capacitadas, né, e a gente vê isso muito, né? Infelizmente a gente tem setor público, é uma discussão mais ampla, a gente não vai entrar nela, né? Um mecanismo de incentivo que ele desincentiva o servidor e o gestor a inovar, né? Ou seja, ele faz aquela conformidade, ele fica 30 anos na mesma posição, não acontece nenhum problema, etc. e tal, mas também não melhora nada para a população, né? Para a sociedade. Agora, se ele tenta fazer algo novo, ele fica muito exposto a correr risco. E para isso é muito importante o patrocínio, a visão, né, dos órgãos, né, das instituições, falar assim, não, isso é uma coisa positiva, isso vai melhorar a condição do cidadão, da sociedade, se a gente inovar e fizer diferente, para melhor, óbvio, né? Não fazer inovação contábil aí, que dá problema não, fazer inovações que realmente melhorem a situação das pessoas. Gimenez, você que está aí na ponta, fazendo encomenda tecnológica e estamos lá também fazendo o curso de inovação, e a gente estava comentando exatamente outro dia no curso, exatamente que para fazer inovação tem que ter ousadia, né? Tem que ousar, até o Celso comenta isso. Se você não ousar, você faz o mesmo de sempre e não inova. O que você recomenda aí para quem está aí nesse processo de realização de encomenda tecnológica, fazendo as suas primeiras encomendas? O que você, pela tua experiência aí, o que você pode recomendar a esse gestor de inovação? Bom, primeiro, parabenizar com relação à qualificação do pessoal da prefeitura, né? Foi muito gratificante ver a procura como o nosso ministro falou, foi muito boa, tá? A transversalidade do Instituto ficou claro na procura, ou seja, nós tivemos lá a procura de diversas secretarias, das autarquias, ou seja, todos os atores que participam efetivamente do processo de aquisição, do processo regulatório, do processo jurídico com relação às compras, estão inseridos nesse processo, estão participando do curso, que é muito gratificante para o Instituto. O objetivo foi atingido, como o Hudson colocou, tá? Você já começa a criar um ambiente diferenciado dentro do município, tá? Então, essa questão considero fundamental. Com relação à ETEC em si, tá? Tem sido, Márcio, muito gratificante o desenvolvimento do projeto. Você começa a perceber o interesse das pessoas, dos atores envolvidos com relação às encomendas.
Tá? Hoje o nosso jurídico já conversa alguma coisa comigo sobre encomenda de forma muito tranquila. Então, ele já começa a ver com outras possibilidades e já começa a visualizar, tá? A estabelecer cenários em que a encomenda tecnológica ela acaba tendo um ambiente ali, tendo um cenário favorável em diversas questões, o que é muito interessante. Tá? Aí, Adalberto, do TCU, eu tive uma experiência na Senem com relação ao TCU e à CGU, Adalberto. Eu diria que em alguns momentos complicadas, tá? Mas que nos faz parte. Tá? A CGU, por exemplo, nos visitava constantemente, tá? E eu estava na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma área muito sensível e de difícil entendimento também. Tá? Ali não estava diretamente relacionado ao processo de inovação, mas eu estou estabelecendo um link, porque são, diria, os controladores, né, quem acompanham os processos e que, na verdade, se não tiver o devido entendimento, se não tiver o devido sentimento de estar envolvido, fica muito difícil. E nós enfrentávamos muito problema, principalmente com o CGU, tá? Porque, em função da sensibilidade da área, você tinha muita dificuldade de explicar, mostrar alguns cenários, algumas questões, tá? Para esses procuradores, era muito complicado. Tá? E com a questão da inovação no município, com a questão das encomendas, o curso, tá? Eu acredito que diria, dar um outro sentimento com relação à compra, com relação às encomendas, e eu acho isso fundamental. Então, a experiência tem sido muito legal. As pessoas começam a se envolver dentro do Instituto, principalmente. Espero que esse ambiente ele se propague para a prefeitura toda, e que a gente tenha facilidade, consiga dar celeridade aos processos. Eu, às vezes, no processo de encomenda que estamos encaminhando, o Celso, às vezes, me pergunta como está, e aí eu fico também na ansiedade, né? Em querer dar celeridade, em querer fazer com que a coisa aconteça com maior rapidez, mas, infelizmente, tem lá o seu tempo certo, está aí com com essa disseminação de conhecimento com relação ao que é a compra, o que é a encomenda tecnológica. Acho que a gente consigamos aí dar um pouco ou muito mais celeridade a esses processos de aquisição. Tá? Então, a experiência tem sido muito gratificante, Márcio. Muito legal. Estamos chegando aqui ao final da nossa segunda parte da Rio Info Maricá, falando sobre o marco legal de inovação, ciência e tecnologia para as cidades e a questão da formação dos gestores. Quero agradecer ao ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancer, atual secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento e diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Também agradecer ao Hudson Mendonça pela participação, que é um dos responsáveis pelo Labirintos da COP, o UFRJ, e também servidor da FINEP, ao Adalberto Maciel também, né, como servidor da AGU também, e especialista, um dos responsáveis pela regulamentação do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, e ao Cláudio Jimenez também, como diretor de inovação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, e saudar a cidade de Maricá pela essa iniciativa. Eu acho que tem sido uma iniciativa muito interessante para a cidade, e eu acho que pode ser um exemplo aí de transbordamento para que outras cidades possam também aproveitar justamente essa oportunidade que o Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação abriu para todos. Obrigado, Celso, obrigado, Hudson, obrigado, Adalberto, obrigado, Cláudio. Estamos encerrando aqui a Rio Info Maricá, a Rio Info 2020. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Prazer, Márcio. Abraço. Abraço, pessoal.